Hello, hello, minha gente querida e maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo hoje aqui. E olha, o vídeo de hoje é sobre medo, cagaço, frio na barriga ou qualquer outra coisa que você queira intitular como medo. Medo, gente, nada mais é algo que toda gente sente, todo ser humano sente, e tá tudo bem. É normal isso. Não tem como você eliminar o medo, mas é importante que o medo não é o que você sente com o medo, mas como você reage a esse medo. Se você deixar ele te paralisar, ele simplesmente vai te impedir de alcançar várias coisas. Mas eu vou ensinar hoje para vocês como que você vai utilizar o medo como um impulso para você crescer de fato. Hoje eu vou compartilhar com você 5 passos simples, somente poderosos para você enfrentar o medo e para você transformar ele em uma força para de fato você avançar. Porque, como eu falei para vocês, eu volto a repetir, não dá para a gente deixar de sentir medo. E algum outro vídeo que eu fiz anteriormente, eu falei já sobre isso. Não dá para você deixar de sentir uma emoção. Não dá para você deixar de ter uma emoção. Dá para você controlar o quê? O seu comportamento perante essa emoção que você está tendo. Então, se você aplicar esses 5 passos que eu vou passar para você, você vai ver que o medo ele vai continuar ali, mas ele vai passar a ser um aliado e não somente um inimigo. Aquele friozinho na barriga que você vai estar sentindo, ele vai ser um impulsionador e não somente um travador, não vai ser uma parede na sua frente, ok? Então, vamos lá, sem mais delongas, eu quero que você entenda aí, que você pegue papel e caneta para você anotar esses 5 passos do medo. Para quê? Para que você enfrente, para que você comece a fazer. Volto a falar, não seja um obeso mental. O obeso mental somente fica na teoria, ele imagina, ele acha que ele tem. Não. Para com esta merda. Começa a fazer o que precisa ser feito. E aí, vamos aos 5 passos para você começar a fazer, beleza? Então, o primeiro passo nada mais é do que você reconhecer o medo. E o que que é reconhecer o medo? É você nada mais é do que você entender que ele está ali, que ele existe. Fugir, negar o medo, só vai fazer ele crescer, de fato. Então, você admitir que você está com medo é um ato de coragem, é um ato de humanidade, de hombridade, de você mostrar que você sim sente medo, que você sente frio na barriga. E quando o medo ele aparecer para você, eu quero que você diga para você mesmo: eu tô com medo, sim. Mas isso não vai me definir, isso não vai me impedir, isso não vai me travar, isso não vai fazer com que eu não faça o que precisa ser feito. Às vezes eu tenho medo de fazer vídeo, às vezes eu tenho medo de fazer live, às vezes eu tenho medo de me arriscar e dizer um eu te amo para alguém que eu gosto muito, que eu ame, mas isso não vai me definir, isso não vai atrapalhar com que eu faça isso. Por mais que eu tenha aquele frio na barriga, aquela insegurança, eu vou fazer porque eu preciso fazer. E aí, às vezes, esse medo, quando a gente olha para ele, a gente sente que ele está ali, é como se você encontrasse um leão no meio do seu caminho. Você consegue ver que ele está ali. Não dá para você fingir que não tem um leão. Ele está ali. E aí, o que que você tem que fazer? Tá bom, como que eu vou enfrentar esse leão? Ao invés de você simplesmente fazer de conta que ele não está ali, você vai ser pego de surpresa. Tá com medo? Beleza, tô com medo, ok. E eu tô com isso. O que que eu posso fazer perante a isso? Como eu posso me preparar de frente a esse medo que eu tô sentindo, ok? E esse é o primeiro passo. Entenda que você tá com medo, beleza? Reconheça ele. Agora, o segundo passo que eu quero que você entenda é que você veja e enxergue a origem desse medo. Por quê? Às vezes você nem sabe por que que você está sentindo esse medo. Se é um medo racional, se é um medo irracional. Às vezes ele está baseado em uma experiência que existe, ou às vezes ele está baseado simplesmente numa imaginação sua. Então, eu quero que você se pergunte, da onde que vem esse medo? Ele de fato é racional ou ele é uma coisa inventada da minha cabeça? E eu quero que você, nesse exato momento, que você escreva sobre o que você está sentindo. E muitas vezes, quando a gente coloca no papel, a gente percebe que aquele medo nem era lá essas coisas, nem era tão assim, não era um monstro como a gente imaginava. Então, toda vez que eu tô com muito medo, que eu tô muito inseguro, o que que eu, Cláudio, faço? Eu escrevo. Eu escrevo aquilo que eu tô sentindo, eu escrevo aquilo que eu tô pensando, eu escrevo de que assim, pô, acho que não vai dar certo por isso e isso. Eu acho que não vai dar do jeito que eu quero porque eu tô com medo disso aqui acontecer. E eu começo a ver as coisas que eu escrevo, eu falo assim, cara, mas não tem nada a ver. Você tem que enfrentar, não tem nada a ver o que tá acontecendo aqui. O que eu escrevo, o que eu boto no papel é
São coisas simplesmente imaginadas que nunca vão acontecer. Às vezes eu tô com medo de uma coisa que pode ser que aconteça, mas a probabilidade disso acontecer realmente é relativamente baixa. Então, quando você entende o que te assusta, o medo, ele perde parte daquele poder que ele tem sobre você. Por quê? O que que faz com que a gente sinta medo? É o desconhecido. Então, pelo fato de você não conhecer, pelo fato de você não saber de que se trata, você sente mais medo. E é a partir do momento que você escreve e entende o que você está sentindo, você vai sentir muito menos medo. Por quê? Porque está muito claro para você. Tá muito nítido para você ali no papel escrito, tá? Eu tô com medo por causa disso, disso, disso. Então, quando você coloca isso no papel e quando você consegue entender essa origem, fica muito mais, talvez, simples de você fazer o que você precisa fazer, beleza? E esse é o segundo passo. Vamos para o terceiro passo, que é reenquadrar o medo. Tá, Cláudio, como assim? Eu vou dar um enquadro no meu medo? Não, não é dar um enquadro. Nada mais é do que o seguinte: você entender que você precisa compreender. Deixa eu ver como que eu vou explicar isso para vocês. Reenquadrar. Tá, beleza. Você precisa ressignificar esse medo. Reenquadrar, eu acho que é uma palavra que não ficou muito legal. Vamos ressignificar, beleza? Então eu quero que você entenda o seguinte: o medo ele pode ser visto como um sinal de perigo, de fato, mas ele também pode ser visto como um desafio, como uma coisa que vai te crescer, que vai te evoluir. Então, aqui, ao invés de você ficar imaginando que é um perigo, que é um problema gigante, que é uma coisa que vai te afetar e que vai te prejudicar, começa a enxergar isso e ressignificar esse medo de uma coisa ruim para uma coisa, ai, desculpa, para uma coisa desafiadora, para uma coisa que de fato vai te engrandecer, de fato vai te fazer evoluir, de fato vai falar assim, caraca, quando eu fizer isso aqui, eu vou sair daqui muito melhor. Quando eu fizer isso aqui, eu vou sair daqui infinitamente mais sinistro. Quando eu fizer esse negócio aqui que eu tenho que fazer, nossa, nada vai me parar. Tá conseguindo enxergar como que a gente consegue mudar somente a perspectiva da forma que a gente enxerga aquele medo? Às vezes você tem medo de falar em público e é uma coisa que você precisa desenvolver. Isso significa, se você tem medo, que você se importa com as palavras que você vai dizer. Você se importa com o impacto que as palavras vão trazer. Então, isso eu quero que você entenda que seja uma motivação para você se preparar melhor. Pô, eu tô com medo de falar em público. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou treinar mais. Porque aí quando eu treinar mais, eu vou estar mais preparado. E aí quando eu estiver mais preparado, eu vou conseguir falar de uma forma melhor. Porém, isso daqui cai num perigo das pessoas viverem a síndrome do perfeccionismo. E elas acharem que elas sempre têm que estar melhores. E aí não rola. Você tem que aprender um pouco, sim, adquire o conhecimento, adquire o aprendizado, adquire a habilidade necessária para você fazer isso, mas faz. Nada de esperar o sonho da carochinha, nada de esperar a mãe Joana aparecer, Jesus renascer para falar: ei, meu filho, vamos lá fazer as coisas que tem que fazer. Não, 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 não. Você não pode ficar esperando isso, ok? Então, assim, você tá com medo de alguma coisa que seja falar em público, você vai treinar, você vai adquirir algumas habilidades para tal, mas você nunca vai estar pronto. E aí você vai fazer o que precisa ser feito, beleza? Porque, assim, o medo, gente, ele é como uma chama, tá? Se você controla, ela te aquece. Então você vai saber como a hora de você botar a mão para ela te aquecer, para ela te deixar quentinho, para ela te deixar de fato aconchegado ali naquele calor. Mas se você ignora esse medo, se você não presta atenção a esse medo de fato que tá ali na sua vida, ele pode te queimar. Esse fogo, ele pode ser tanto benéfico para te aquecer, quanto maléfico para te queimar, te machucar. Então, o medo ele pode te machucar ou ele pode te ajudar. Então, você tem que entender qual tipo de ressignificação você quer dar para o medo. É um medo que vai ser um combustível para o seu crescimento ou vai ser um medo que vai ser uma parede que vai te impedir de evoluir? Ok? Então, esse é o terceiro passo. Quarto passo é agir. Agir com medo. Dane-se se você está com medo, você tem que fazer. Medo não é, tipo, você é, meu Deus do céu, eu tô com medo, eu não vou fazer. Não, você tem que fazer. Coragem não é agir sem medo. Coragem é agir apesar do medo. Então, a partir do momento que você começa a fazer, que você começa a se expor, que você começa a dar a cara a tapa de fato pro que você precisa fazer, o medo vai diminuindo. E assim, é tiro e queda, cara. Ele diminui.
Eu tinha medo de fazer vídeo pro YouTube. Hoje, tenho medo nenhum. Eu tinha medo de fazer live. Hoje, tenho medo nenhum. Eu tinha medo de correr no meio do mato. Hoje, não tenho medo nenhum. Então, assim, você tem que começar a fazer. Porque a partir. Ui. Perdão, gente, hoje tá bocejando de sinistramente. Mas a partir do momento que você começa a fazer o que precisa ser feito, caraca, você vai fazer. Os resultados começam a aparecer e assim, sabe qual é o melhor combustível para você continuar fazendo o que você precisa fazer? É você ter resultado. E aí, a partir do momento que você está fazendo, apesar do medo, você vai ter resultado. E esse resultado vai te dar experiência. E a experiência vai te dar mais coragem. E aí, você tendo coragem, você vai fazer mais vezes. E aí, fazendo mais vezes, você vai crescer, você vai evoluir, você vai aprender. E, obviamente, daqui a pouco você alcançou aquilo que você tanto queria, ok? Então, esse é o quarto passo. Haja, apesar do medo. Dane-se o medo. Eu vou fazer. Nem que seja um passo curto, mas eu vou fazer, ok? E o quinto e último passo é você usar o medo como, de fato, um aprendizado na sua vida. Tá, Cláudio, de que se trata esse aprendizado? Bom, de que adianta você enfrentar o medo e não aprender nada com isso? Toda vez que você enfrenta alguma coisa que te incomodou, que te afligiu, que te deixou preocupado, eu quero que você entenda o seguinte: o que eu aprendi com isso? Eu enfrentei esse medo, eu fiz um vídeo, Cláudio, consegui fazer um vídeo, botei no YouTube, joguei nas redes sociais e fiz. O que você aprendeu com isso? Que você pode fazer, que você é capaz, que você, o medo não te matou e que você às vezes precisava até ter feito antes do que você estava fazendo, né? Então, assim, você tem que usar esse medo como aprendizado. Então, cada vez que você enfrentar um medo, você vai crescer, você vai evoluir, você vai se fortalecer, a sua confiança vai ficar melhor, a sua autoestima vai ficar melhor. Então, assim, o medo, ele pode ser um grande professor na sua vida. Obviamente, se você estiver disposto a aprender com ele. Porque de nada adianta você ter um ótimo professor se você não quer aprender. Então, eu quero que você identifique isso. Use o medo como aprendizado, ok? Então, para a gente recapitular os 5 passos para que você entenda, é o seguinte: para você enfrentar o medo, você precisa de reconhecer o medo que você tem, escrever a origem dele, como você está se sentindo com esse medo, ressignificar, entender que o medo pode ser uma oportunidade, não somente uma falha ou uma coisa ruim. Agir apesar do medo, porque isso vai te dar coragem e autoconfiança, e além de tudo, você tem que aprender com as experiências que você está tendo. Enfrentei o medo, consegui fazer uma coisa, tive um resultado bom ou ruim, não importa o que você aprendeu com isso, ok? Porque isso vai fazer com que você evolua, com que você cresça, com que você de fato consiga aquilo que você tanto quer na sua vida, beleza? Então, assim, eu quero que você se lembre: o medo só tem poder que você está dando para ele. Então, enfrentar é uma escolha que você pode fazer. O medo ele só é grande ou pequeno porque você está dando esse poder para ele. Então, a partir do momento que você diminui esse medo e você consegue enfrentá-lo, o medo vai passar a se tornar irrelevante, ok? E aí eu queria que você me contasse qual o medo que você vai enfrentar hoje. Escreve aqui nos comentários, que eu quero saber e eu, obviamente, vou torcer muito por você, tá bom? E para a gente poder finalizar, eu quero deixar uma frase para você que é muito importante, que é a seguinte. O medo pode até ser o seu companheiro, mas ele nunca deve ser o motorista da sua vida. Eu quero que você preste muita atenção a isso, porque quem tem que dirigir o carro da sua vida é você. Não é medo, não é insegurança, não é ansiedade, não é nenhum tipo de emoção ou sentimento. É você que tem que seguir com ele, você que tem que dirigir. Então saiba definir bem isso, enxergue os medos, enfrente-os e siga em frente, porque o sucesso tá ali na frente. Basta você começar a fazer. Beleza? E se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o joinha, se inscreve no canal, compartilha com quem é aquela pessoa medrosa, cagona, que tem medo de fazer as coisas, que eu já fui muito esse cara. Continuo sentindo medo, óbvio, como eu falei pra vocês, medo é uma coisa natural, mas se você tá conversando com uma pessoa e você sente que, caraca, às vezes ela tá com muito medo de fazer uma coisa, pede pra assistir esse vídeo, encaminha esse vídeo pra ela, porque eu tenho certeza que isso daqui vai trazer uma luz na cabeça dela e vai fazer com que ela haja, apesar do medo que ela precisa fazer, beleza? Então é isso. Gente, desculpe o bocejo, parece que esse vídeo aqui, parece que eu acabei de acordar
de um sono profundo, como uma Branca de Neve ou uma Cinderela. É a Branca de Neve que dorme pra caramba, né? Parece que eu dormi igual a Branca de Neve, mas não tô com falta de sono. Às vezes é aquele pós-almoço que dá aquele bodezinho, aquela lombeira. Então é isso aí, gente. Então, se você gostou, se inscreve. Muito obrigado por você assistir até o final, porque você é uma pessoa incrível que está disposta a querer crescer e melhorar de vida, ok? Um beijo grande pra você. Desejo muito sucesso, muitas realizações, plenitude, que você se torne protagonista da vida que você tanto deseja. Um beijo enorme no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.